Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar sobre o seguinte: o que você acharia de estar com filhos que precisam de você para cuidar das crianças, só que você tem algum tipo de indisponibilidade para fazer isso em tempo integral? Como que você falaria, não dá para fazer desse jeito? Vamos falar sobre isso? Olá, meu nome é Silene Macedo e sou psicóloga e estou aqui para conversar com vocês sobre dinâmicas familiares em relação a avós. Tem avós que ficam com os filhos, com os netos, aliás, o dia em tempo integral porque os filhos precisam trabalhar. Tem avós que encontram as crianças só de final de semana e tem aqueles avós que encontram seus netos esporadicamente, como é o meu caso, porque no meu caso, meu neto mora fora do Brasil. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é quando seus filhos pedem para que você fique com as crianças de forma integral? Então você precisa ficar com ele quando é nenenzinho, precisa dar as primeiras papinhas, os banhos, precisa fazer dormir, trocar as fraldinhas, depois eles vão crescendo, eles precisam de levar para a escola, levar para as aulas extracurriculares, ou natação, balé, ou pegar na casa de amiguinha, e enfim. A avó fica responsável por várias coisas que na verdade a mãe deveria fazer. Mas a mãe, às vezes é uma nora, às vezes é uma filha, não pode fazer pelo que nós vivemos hoje na contemporaneidade. Nós vivemos uma vida agitada, a mulher hoje ela saiu para o mercado de trabalho, então ela não fica mais em casa com as crianças e precisa da rede de apoio. E isso é muito legal. Mas assim, quando os avós são sobrecarregados e eles ficam sem ter a vida deles, quando os filhos trazem os netos e os pais desses filhos se veem obrigados a estar nesse lugar de cuidado, como se eles estivessem reeditando os próprios filhos e não tendo netos, né? Estão fazendo papel, na verdade, de pais das crianças e não de avós. Como que fica essa situação hoje? Então, eu até vou mais tarde, no final do vídeo, vou ler para vocês uma conversa que eu tive com uma vovó exatamente sobre esse assunto. E aí vai exemplificar bem o que eu quero trazer aqui no canal. Tem avós que ficam realmente sobrecarregados por vários motivos. Por doenças, por dores que já tem, por falta de realmente disponibilidade em relação à saúde. E mesmo assim se veem obrigados a atender os seus filhos. E alguns filhos, como eu vejo muito na clínica, eles acham que os pais são praticamente, não faz mais do que obrigação cuidar dos seus netos. E não é bem assim. Precisa realmente haver um cuidado com esses avós, precisa haver realmente um olhar para esses avós. Não é simplesmente você deixar os seus filhos com os avós e tá tudo bem, e deixar que eles assumam tudo. E mais, os avós reclamam porque quando dizem não, os filhos muitas vezes se comportam como crianças, birrentas, não aceitam o não, ficam mal-humorados, acabam assim, a criança interna desses filhos acabam se manifestando e eles acabam ficando imaturos e não se apropriando da própria condição de uma pessoa adulta, de uma pessoa que agora é pai, que agora é mãe e que precisa realmente, muitas vezes, dar outras formas, encontrar outras maneiras de resolver essa questão. O apoio familiar, essa rede de apoio de avó é muito importante. Eu não estou falando aqui no canal que não é para vocês não deixarem os seus filhos com seus pais. Porém, precisa ter um olhar para esses avós. Quais são as condições que eles têm, o que eles de verdade podem oferecer. E assim,
em tempo integral realmente é inviável. Tem que dar outras formas, outros jeitos, outras maneiras para resolver essa questão. Então, por exemplo, como que os avós, falando aqui para os avós, poderiam resolver essa questão, ou tentar resolver essa questão? Primeiro, uma conversa honesta, né? Os avós, não daqueles avós idealizados que vão fazer tudo o que puderem pelos netos, mas o avô real, a avó real. O que pode ser feito? O que ela realmente tem disponibilidade? Quanto tempo ela pode ficar com a criança? Ela não pode pegar a criança às 8 e ficar até às 18. Por quê? Porque essa avó muitas vezes precisa descansar, essa avó precisa ir para academia, essa avó precisa ter amigos, essa avó tem outros papéis para além de ser avó. E é óbvio que ela vai amar os seus netos, vai gostar muito de ser avó, mas ela tem outros papéis, outras funções que ela também exerce na vida dela. Fora de que ela também já cuidou dos filhos, né? E já fez as decisões dela, já fez coisas para que ela desse conta sozinha. Embora isso a gente sabe que era em outra época, muitas vezes as avós realmente não trabalhavam fora, mas assim, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Conversa honesta com seu filho. O que fazer? Quais são os meus limites? Né? O que eu posso fazer? E o que é o meu limite eu não posso fazer? Existem programas de assistência infantil do governo, grupos de apoio que podem ajudar nessa questão de deixar os seus filhos de outras formas, cuidados de outras formas. Por exemplo, eu morei em Santa Catarina e eu me lembro que a minha funcionária na época, ela tinha um lugar, que eu não me lembro o nome, mas enfim, que era um lugar que as mães deixavam suas crianças para trabalharem fora. Elas eram mulheres de baixa renda, elas não tinham condição de pagar, então esse lugar era um lugar, é como se fosse uma creche, mas era mais do que uma creche, porque não era assim um lugar onde deixa a criança e ok, não, tinha aula de música, tinha bate-papo, tinha vídeos, tinha filmes, tinha cuidados, tinha muitos brinquedos, então assim, era um espaço onde a prefeitura tinha providenciado para que as mães fossem trabalhar e deixar seus filhos. E existem esses tipos de programa. Eu trabalhei em Jundiaí, numa ONG, que era exatamente isso. Ali eu atendia algumas crianças com algumas questões, adolescentes inclusive, que precisavam ser atendidos por psicólogos e eu fazia esses atendimentos. E era um lugar onde tinha também muita diversão, bate-papo, almoço, tinha lanche, enfim. E as mães deixavam essas crianças lá e depois iam buscar. E os adolescentes, eles iam sozinhos, porque tinha até uma faixa etária de 13, 14 anos e eles iam sozinhos da escola, eles já iam para esse lugar. Então, existem alternativas para fazer. Outras redes de apoio que a gente pode usar, por exemplo, rodízio, as crianças, né, que os pais, que os avós podem conversar com seus filhos também para dar ideias, também para ajudar nisso. Rodízio, os pais fazem rodízios, uns levam, outros buscam, uns levam na escola, outros levam para o inglês, para o balé, enfim. Existem formas de a gente conseguir uma rede de apoio que não seja só os avós. Uma irmã, um vizinho, uma amiga, enfim. A gente tem que ter ideias para a gente conseguir cuidar dos nossos filhos de uma forma segura, mas não sobrecarregar os avós. Promover a independência das crianças também é importante. Então, se as crianças forem crescendo e aprenderem a arrumar sua caminha, a levar o prato que comeu, leva para a pia, até lavar, dependendo da idade, já dá para lavar. Então, assim, educar as crianças para que elas sejam independentes, isso também vai promover não só uma educação saudável para essa criança, como também não vai sobrecarregar os avós. Porque quando ela estiver na casa dos avós, ela vai fazer as coisinhas que ela precisa fazer. Então, tomar o banho, né, fazer a sua lição de casa, sozinho, se precisar de ajuda, pede, mas fazer coisas que vai fazer com que ela crie autonomia. E isso é ótimo para a formação da criança.
Outra coisa que também pode ser feito são opções de trabalhos. Por exemplo, eu tenho uma paciente que optou por ganhar menos e trabalhar dentro de casa no formato home office. Com esse espaço, ela consegue trabalhar e estar com as crianças à tarde. Então, as crianças vão pela manhã para a escola, ela já está trabalhando, as crianças chegam, e aí ela tem a rede de apoio dela que vai buscar, coisas assim, mas ela fica com as crianças, ela permanece com as crianças à tarde. E aí ela vai se virando com o trabalho dessa forma. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Que os avós têm que ter esse olhar. A gente tem que dar esse olhar, tem que olhar para esses avós e os próprios avós, que são muito mais jovens do que nossos avós eram, né? Esses avós que ainda trabalham, que ainda estão aí no mercado ou que já estão aposentados, mas que querem fazer outras coisas em suas vidas, eles querem passear, etc. Então, a gente precisa também dar limite para os nossos filhos, não é verdade? A gente precisa falar para os nossos filhos, olha, eu posso ir até aqui e até aqui eu não posso mais. Eu vou aqui ler rapidinho para vocês uma conversa com uma vovó. E isso aqui vai exemplificar tudo o que eu falei aqui no canal agora. Bom, vamos lá. Minha mãe, quando eu era jovem, mãe de 2 menininhas, não tinha carro, não tinha compromissos fora de casa e não tinha as diversas atividades que eu tenho hoje. Eu tenho aulas de música, faço academia e vou para o Pilates. Além disso, encontro com minhas amigas frequentemente e tenho também compromissos com a igreja do meu bairro. Quando me tornei avó, foi uma felicidade, fiquei encantada, mas também sobrecarregada. Minha filha trabalhava e eu ficava com minha neta durante a semana toda. De bebê cuidei dela desde os 5 meses, banhos, papinhas, frutinhas. Com 1 aninho brincava com ela de bolinhas e sabão, joguinhos para a sua idade. Mais tarde passei a levá-la e buscá-la da escola, fazer as lições de casa. Passei a não ter tempo para fazer o que eu gostava. Aos poucos vi minhas amigas se afastarem, porque não adiantava me convidarem para nada. Eu nunca podia ir. Deixei a academia e logo as dores se instalaram. A minha mãe me ajudou muito quando minhas meninas eram pequenas. Eu achava que também tinha que ajudar e queria ajudar, mas eu também queria viver outras coisas. Eu tinha uma vida para além de ser avó. Eu não queria mais assumir tudo. Comecei a ter problema com o meu marido, que não gostava de ir aos médicos sozinho e nem de não ter tempo comigo para fazer coisas simples de casal. Há tempos não fazíamos uma viagem só nós dois, mas era só minha netinha me chamar de vovó que eu me derretia e esquecia de tudo. Penso que netos se transformam em pessoas mais carinhosas quando têm relações de amor com seus avós. Mas o fato é que quando envelhecemos não podemos mais perder oportunidades. Não dá mais para planejar ou deixar para o futuro, porque o futuro é hoje. Achei tão legal essa frase que ela falou. Os filhos podem contar com os avós, mas eles precisam encontrar outras formas de apoio. Eles não gostam quando falamos não, mas precisam de limites. Avós não têm pique para correr atrás de crianças, não conseguem ficar sem dormir e não podem ficar sentados no chão para brincar sem doer as costas. Ainda fico com minha neta, mas aviso até que horas eu posso ficar, porque tenho compromissos que não podem esperar. E para vocês que ficaram até aqui, curtam, compartilhem, comentem, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E até o próximo vídeo.